Digo, Eu falei pro Levi que eu não tenho raiva de você, eu não tenho raiva nem do Digo, sabe? Imagina se tivesse, né? A questão, Haluka, é que você tentou forçar a barra pra caramba, pra atrelar qualquer erro que eu tenha cometido com pessoas que eu tive um mínimo de contato. Desde cortar a áudio do Digo e dando a entender que ele tava ciente de tudo que acontecia na minha vida. E vocês vão ver durante esse vídeo que foi tentado isso muitas vezes. A questão é que nenhuma pessoa é responsável pelos meus erros que eu cometi. A única pessoa que responde por mim sou eu mesmo. Então, tenha um mínimo de hombridade. Se for fazer um vídeo pra me atacar, falar somente de mim. Não botem os meus erros nas costas de terceiros pra tentar descredibilizar eles de alguma forma. Dito isso, o vídeo do Haluka já começa com ele utilizando um áudio cortado em várias partes e não dando contexto nenhum. Mas como ele mesmo fala, é a magia da edição. Ah, mas você cortava os vídeos. sim. Isso se chama edição de vídeo, e é feito pro vídeo ficar mais divertido de assistir, que é o meu trabalho. O incrível é que essa edição magicamente sempre favorece a ele. A cal vazado do Jean Hélio, Haluka. Tem claramente um corte. Se você perceber, Tem claramente um corte. o ruído muda totalmente nessa parte, como se fosse uma gravação posterior. Porém, o áudio da gravação tem um eco muito grande. Sim. Isso se chama edição de vídeo, e é feito pro vídeo ficar mais divertido de assistir. Eu acho, mas eu não quero porque eu não cuido dessas paradas, tá ligado? Tem um eco muito grande aqui de Tá, fundo. tá. Se a gente pegar em um trecho original da própria conversa, da própria cal, o som ele é muito mais abafado. Quem me vê hoje literalmente não me reconhece, tá ligado? As pessoas... Ele gravou separado e botou como se fosse na cal. E aí, vai dizer que eu tenho influência nisso também? E o incrível é que é sempre culpa dos outros, ou até mesmo da edição, mas nunca é culpa do Haluka. Você tá realmente achando que todo mundo teve algum Alzheimer coletivo e que ninguém lembra de nada que aconteceu? Pois é, agora eu vou responder cada ponto que você citou no vídeo e vou dar o contexto de todos os áudios cortados e picotados que você colocou no seu vídeo. Essa parada de lance de pedofilia, e eu peguei esse momento em um momento de raiva, tanto é que tu sabe que eu fiz lá as publicações e eu acho totalmente desnecessário que a gente fique nesse clima de guerra. Se tu quiser, eu posto um vídeo sobre o assunto, a gente se resolve, se tu precisar de parceria, eu consigo pra ti, tu sabe que eu tenho muito contato e tal. Eu não vou ser hipócrita, que tu foi o mais prejudicado dessa porra toda. Eu queria te pedir desculpa. Esses áudios que o Haluka usa no início do vídeo aconteceram no dia 20/6/2024. E a questão é que eu entrei em contato com o Haluka porque na minha cabeça já tinha se passado um ano depois de tudo que aconteceu. Eu quis acreditar que tudo mudou, que tanto eu quanto a Haluka a gente evoluiu e melhorou e aprendemos com os nossos erros. E também eu não queria ficar naquele clima de guerra, onde ia rolar processos e mais vídeos e isso ia se arrastar durante anos, que é basicamente o que tá acontecendo agora. Eu sei, eu fui extremamente burro de pensar que depois de uma coisa que aconteceu há um ano, de querer acreditar que a gente aprendeu com tudo aquilo que aconteceu. Tanto que ela usou meus áudios cortados, dando a entender que eu tava me desculpando pelo caso que ela se envolveu de pedo. Sendo que não, ela puxou esse assunto e eu falei em seguida que toda aquela situação foi muito merda. Mas em nenhum momento eu falei que nada daquilo aconteceu. Eu falei pro Levi que eu não tenho raiva de você, eu não tenho raiva nem do Digo, sabe? Eu não tenho raiva de ninguém, mano. Só tem uma pessoa só que eu tenho. Não é nem exatamente de raiva, mas... enfim. Mas eu não guardo isso, até porque, cara... quando a gente fica assim, mano, nesse estado, a gente acaba fazendo mal pra gente também, sabe? E quando a gente faz mal pra gente, vira um looping, porque a gente faz mal pra gente, a gente faz mal pros outros, a gente faz mal pra gente, a gente faz mal pros outros, e fica assim, tá ligado? Então é foda. Peraí, vou escutar o seu áudio. E, cara, eu não vou mentir, mano. A única parada, assim, que pegou muito pra mim foi a acusação de pedofilia, tá ligado? Porque isso é uma coisa que... mano, você sempre soube que eu nunca fui. E eu entendo que na hora da raiva você... até porque era uma pessoa que... pra você, ali era uma pessoa de confiança que tava falando. Então é difícil duvidar daquilo. Mas... isso pegou porque tinha muita gente me chamando de criança, falando que ia me bater por causa que eu você tá ligado? Por causa disso. Isso foi foda. Cara, essa parada de lance de pedofilia coisa me pegou até de surpresa, sabe? Porque
Eu não sabia que tava rolando esse vídeo, o pessoal não me mandava, né? E eu peguei esse vídeo em um momento de raiva, né? Tanto é que tu sabe que eu fiz lá as publicações, eu postei o negócio, mas sinceramente é uma coisa que, analisando o contexto, talvez não seja bem assim, sabe? Eu sei que, tipo assim, tu é perseguido, né, na Deep Web, coisa, eu ali pra te auxiliar, né, nessa questão, e o pessoal que tava na tua volta te influenciava muito, falava muita merda, era muito bostileiro, e talvez tenha entrado nesse negócio aí, tipo, na inocência, sabe? Mas, beleza, né? Não é nem nesse ponto. Eu tô mais aqui, cara, pra pedir desculpa pelas coisas que, sabe, que foram desnecessárias, mano. Não foi legal tudo isso que rolou. Não foi saudável, não foi real, não foi bacana. Foi uma coisa totalmente desnecessária, sabe? Só que tempos depois eu percebi que eu tinha feito uma cagada enorme, por conta que o Haluka começou a me cobrar de fazer vídeos e pedir desculpa pra ele, e eu não tava nem postando vídeo, eu tava trabalhando, então não tinha tempo pra estar fazendo esse tipo de coisa. Foi então que ele me mandou a primeira notificação extrajudicial, que vai estar aí na tela, então se você quiser dar uma olhada, fique à vontade. Só que eu neguei, não quis fazer vídeo nenhum, só que depois de um tempo a Haluka e a Carol se aproximaram, e simplesmente as duas começaram a entrar em contato com todo mundo que eu conhecia, falando que eu fui o responsável pelo exposed do Haluka, e também falando que eu tinha feito tudo aquilo que foi apresentado no vídeo anterior, que foi o caso do suposto assassino, entre outras coisas. Basicamente eu já tava cansado dessa situação e tudo que eu queria era paz pra tocar minha vida tranquilo. E eu já tava cansado dessa situação e eu simplesmente desisti. Eu falei pra Carol que eu aceitava o acordo extrajudicial e faria qualquer coisa para as duas pararem. Foi então que rolou a call extrajudicial, que a Haluka e a Carol usaram partes dela no vídeo. Então, Paulo, estaria tudo certo se você não tivesse realmente saído por aí falando nada ao meu respeito, que não foi o caso, né? Então, realmente a única coisa que eu tô pedindo pra você é pra você aceitar as condições do Haluka, fazer um vídeo se retratando, pedindo desculpas e admitindo que você mentiu sobre essas 3 imputações de crime e, no mínimo, fazer uma nota pedindo desculpa por qualquer coisa que você tenha falado sobre mim. É o máximo que eu tô pedindo. Se você fizer isso que a gente tá pedindo, acabou a confusão. A Carol e a Haluka simplesmente queriam que eu fizesse um vídeo, assumindo que grande parte das coisas que o Digo usou no vídeo dele partiu de mim, sendo que não é verdade. Praticamente tudo que o Digo usou no vídeo dele eram de coisas que já estavam públicas e que o Haluka mesmo assumiu publicamente, e que ele não falou só pra mim, falou pra outras pessoas também. O policial tem arma. Então, Halu, presta atenção. O problema é a porra da cereal raspada. Se ele se livrou dessa arma, ótimo. Ótimo. Não tá mais aqui essa Ótimo. Opa! Ótimo. É só isso. Essa é a única coisa que poderia te foder, Haluka. Você consegue entender isso? Essa é a única coisa que eu te fuder e você fudeu. O padrasto é Então. policial, velho. Seu padrasto é policial? Eu te falei, Tem Haluka. certeza que ele é policial, Haluka? Mas você tem certeza mesmo que ele é policial? Já em questão daquela call, do print da call, a famosa call que me coloca como um fudido, né? Basicamente o contexto daquela call é que tinha uma amiga minha, Merai, que na época que ela tava curiosa pra entrar na Deep Web, e aí ela não sabia como que entrava, e ela começou a insistir pra eu entrar. O contexto é que eu entrei na Deep Web e a gente viu de tudo. A gente não tava vendo lá pornografia, foi pra... entendeu? Com intenção de... Então você não nega, né? Quer dizer que você viu. Quer dizer então que esse papo daqui era verdade. Como vocês estavam vendo as coisas meio tensas, vamos dizer assim, né? Alguém poderia gravar e ver que você tá na cal, advogado, vendo pornografia infantil e foder com a sua carreira. Aqui você admite que tava consumindo sim. Eu fiz uma piada em relação ao sim estar na cal. Nossa, então era uma piada. Eu fiz uma piada, isso não é admitir nada, não é prova, filho. Alguém poderia gravar e ver que você tá na cal, advogado, vendo pornografia infantil e foder com a sua carreira. Me fala qual é a graça então. O que você vê de tão engraçado? Vai dizer o quê? Que se confundiu? Ah, era ironia, guy. Você é tão idiota que ao tentar se explicar, tu mesmo confirma que tava vendo. É que eu entrei na Deep Web e a gente viu de tudo. A gente não tava vendo lá pornografia, foi pra...
entendeu? Com intenção de... Mas viu. E aí, vai mesmo tentar diminuir a gravidade da situação? Minha mãe fica recebendo mensagem na DM acusando de ter matado meu pai. Você entende isso? Entende o que o filho da puta do Gin fez? Ela não tinha que receber isso. Mas quem disse isso pro Gin foi você. O que é verdade, essa história só começou porque o Haluka achou que seria engraçado mencionar, e não foi só pro Gin, mas pra outras pessoas também. E você sabe que foi você que me disse isso também. Que trocou os remédios, confundiu, sei lá, e ele morreu. Se é verdade ou não, você que arca com as consequências do que você mesmo disse. E é exatamente a mesma história que eu vi. Os mesmos detalhes, qualquer forjando conversa não saberia dessas coisas. Mas foi um acidente, nem eu e minha mãe tentamos matar o meu pai. Foi a porra de um acidente. Sobre isso, ninguém sabe a veracidade dessa conversa. O Haluka não falou só pra mim essa história. Ou você teve algum Alzheimer, Haluka, e esqueceu que você falou pra outras pessoas também. Lembrando que essas informações estão públicas, eu somente tô compilando elas aqui no meu vídeo. Se você acha que foi injustiçado de alguma forma, tá certíssimo procurar justiça. E também você tem o seu direito total de resposta. Só que não queira colocar todas as suas burradas nas costas dos outros, por conta que você mesmo se afunda. Não precisa que ninguém faça isso pra você. Mas a questão é que desde o início a intenção não foi só me atingir, né? Vocês duas queriam descredibilizar o vídeo que o Digo fez, e até mesmo ele aqui na internet. Vocês duas tentaram me convencer que eu teria que admitir publicamente que eu que passei as informações pro Digo fazer vídeo, sendo que não, as informações já estavam públicas. Ele simplesmente compilou tudo. Mas na cabeça de vocês, né, vale tudo pra limpar a imagem da Haluka na internet. Então, eu gostaria que você se desculpasse pelas 3 imputações de crimes e falar que, tipo, é justamente o que aconteceu, que veio de você, a história. E você chegou a passar pela pessoa que mais me cancelou na história inteira, que foi o Digo. Daí que ele surgiu essa história, entendeu? Porque pensa bem, isso vai cair muito feio no Digo também, quando você vira público e falar se supostamente foi você mesmo que falou pra ele isso, e você for lá publicamente falar que se ia tratar por isso, pode dar muito ruim pra você, entendeu? Perdão, velho, eu tô meio confuso. Talvez seja a situação em si, Eu vou te mas explicar. Eu tá. vou te explicar para você tentar entender melhor. A gente sabe que as informações, que pelo menos grande parte das informações do Putz foi você que trouxe, entendeu? Eu tenho provas sobre isso, eu tenho comprovações sobre esse fato. E assim, já que a gente sabe que essas 3 imputações de crime são mentira, a gente gostaria que você se retratasse por elas, desmentindo as 3 imputações de crime, pedindo desculpa por elas e admitindo que foi algo totalmente enviesado, que foi baseado em falsas acusações. Você admitindo a verdade, que você mentiu sobre essas 3 acusações de crime. E é basicamente isso, Paulo. Só que a questão é que a questão do Putz é que as informações veio de você, entendeu? E o Digo trouxe isso à tona. Ele colocou uma informação que você deu para ele, basicamente no vídeo que foi o estopim para começar um ataque em massa contra o Haluka. Exatamente, tanto é que até hoje tem pessoas me chamando de pedófila. Na época que veio a acusação à tona, tinha pessoas passando na rua da minha casa me chamando de pedófilo. Pessoas de forma massiva falando que ia me matar porque eu era um pedófilo de merda. Isso foi feito de forma massiva durante meses, inclusive até hoje tem pessoas me chamando de pedófilo, falando que eu matei meu pai, falando de arma raspada e todas essas coisas. A questão, Haluka, que não é a primeira vez que você tenta montar uma narrativa onde terceiros estão nos bastidores enviando informações e te caluniando. Você fez isso com seu ex-advogado, o João Dissenzi, ou você teve Alzheimer disso também? Basicamente, você falava por aí que o João Dissenzi espalhava coisas suas por aí e que chegou a me financiar 3 meses de internet pra eu poder te difamar. Isso foram palavras suas, mas deixa eu refrescar tua memória aqui. Eu dei excesso. Aí chapou de linguiça, hein? Mas pra você ver o nível assim que, tipo assim, eu falava, é meu advogado. Sim. Até então, eu não, tipo, pensava que ele poderia fazer alguma coisa de ruim pra mim, porque eu pensava, se ele fazer uma coisa de ruim pra mim, ele vai estar se prejudicando. Sim, Porque eu sou cliente dele. exatamente. Então eu tinha quase que uma confiança cega, assim, por ele. Entendeu? Faz sentido. Aí eu deixei ele acessar
mal sabia que ele já estava por trás, assim, dos canais pra começar essa difamação na época. Atrás do Digo, o Tio Guin, ele chegou a pagar 3 meses de internet pro Tio Guin pra ele continuar fazendo os vídeos difamatórios. Caralho. 3 meses de internet. Maldito homem que se corrompe por 3 meses de internet, né, Haluka? Eu nem preciso falar que isso nunca aconteceu. Chega a ser tosco eu ser acusado disso. Ainda mais o Senzi, que tá mais preocupado com os inúmeros processos que ele tem que fazer do que pagar 3 meses de internet pra um pobre fudido, que não tem nem onde cair morto. Enfim, sobre essa questão dessa ligação extrajudicial que ocorreu, eu vou deixar minha advogada explicar aqui pra vocês. E também ela vai mostrar um laudo de um perito que comprova que o áudio que a Caroline, minha ex-namorada, usou pra me acusar de assédio sexual, na verdade estava alterada e editada. E também o link desse laudo vai estar na descrição e nos comentários fixados, para quem quiser ver com mais calma. Olá, boa tarde a todos. Aos que não me conhecem, meu nome é Amanda Finkler, eu sou advogada especialista em Direito Penal, Processo Penal e Criminologia, e eu estou aqui hoje a pedido do Guim para explicar os aspectos jurídicos da situação que envolve o influenciador, o Haluka, e a ex-namorada do influenciador, então namorada do Haluka, a Caroline. O Guim entrou em contato comigo em agosto de 2024, falando que ele havia sido sistematicamente injuriado e difamado pela Caroline, que ela estava entrando em contato com pessoas pertencentes ao círculo social do influenciador, seja amigo, seja relacionamento, falando que ela supostamente tinha sido vítima dos crimes de violência doméstica e de agressão sexual. O influenciador também me falou que essa situação já era de conhecimento público, porque essas pessoas haviam encaminhado essas mensagens repassadas pela Caroline, ao ponto de que elas foram divulgadas tanto no Twitter quanto no Discord, e que a Caroline já havia realizado a lavratura de 2 boletins de ocorrência, respectivamente pelas práticas dos crimes praticados ou imputados ao influenciador. E que o objetivo dele era resolver essa situação de uma forma amigável, extrajudicialmente, ou, se não fosse possível, que eu o representasse numa eventual ação judicial. Mas que de forma alguma ele gostaria que isso viesse ao conhecimento público através do YouTube, através dos canais de opinião, porque ele não gostaria de se ver envolvido em uma outra polêmica dessa magnitude. E é importante destacar aqui que nesse primeiro momento a Caroline também estava disposta a fazer um acordo, no sentido de que as partes não se mencionassem mais, de que as partes seguissem com seu caminho. Ocorre que, para a realização desse acordo, ela também gostaria que o Guim se retratasse em relação às imputações feitas ao Haluka pela suposta prática do crime de porte irregular de arma de fogo com numeração raspada ou suprimida e pela prática do crime de consumo de pornografia infantil. Sobre esse tema especificamente, foi realizada uma reunião em setembro de 2024, reunião essa da qual eu não fui notificada, eu não participei. Participaram só o Haluka, a Caroline e o advogado que representou as duas naquele ato. E nessa reunião se estabeleceu os pontos nos quais o Guim deveria se retratar em relação ao Haluka, bem como o pedido de desculpas em relação a Caroline e a não menção em relação às duas envolvidas. Quando chegou a mim os termos dessa reunião, bem como o acordo extrajudicial proposto, eu orientei o Guim veementemente a não aceitá-lo, e eu vou esclarecer os motivos agora. Em relação a Caroline, o que havia sido proposto é que o Guim deveria fazer um pedido público de desculpas, que ele o fez e ao qual eu não me oponho, bem como que ele não mencionasse mais o nome dela, seja na esfera pública, seja na esfera privada, o que já estava sendo cumprido também. E em troca, ela deixaria de representá-lo criminalmente pela prática dos crimes que ela já havia registrado os boletins de ocorrência. Ocorre que, no momento que ela realiza o boletim de ocorrência e que ela comunica à autoridade policial o interesse de representar criminalmente, ela não pode fazer uma retratação. Então não cabe a ela decidir se ele vai ser investigado e eventualmente denunciado ou não pela prática dos crimes, cabe à Polícia Civil. E eu também recomendei que o Guim não aceitasse esse acordo, porque crimes dessa natureza jamais deveriam ser utilizados como moeda de troca, especialmente na internet. Em nenhuma hipótese deveria ser dito: eu deixo de representá-lo criminalmente pelos crimes de assédio sexual e violência doméstica se ele não falar de mim na internet, se ele não falar do meu namorado na internet. Então, se as coisas são feitas com seriedade, que se siga com seriedade no Poder Judiciário perante as autoridades competentes e não perante a internet. E em relação ao Haluka, da mesma forma, não pode ser aceito o acordo, porque em primeiro lugar não cabe a Caroline propor um acordo em relação ao Haluka. Ninguém pode postular um direito alheio em nome próprio. A Caroline não pode solicitar que o Guim assuma a responsabilidade por todos os crimes imputados ao Haluka em troca de ela abrir mão da representação pela prática dos crimes sexuais que ela atribui a ele.
Então, ela não pode propor que o Gin assuma nada em relação ao Haluka. Só quem poderia propor isso é o próprio Haluka. E em relação a ele ainda, o outro motivo pelo qual eu recomendei e aconselhei veementemente que ele não aceitasse esse acordo é porque nós possuímos testemunhas para as quais o Haluka também confessou a prática desses crimes, não só para o Gin. E essas testemunhas foram cientificadas, foram notificadas, e elas estão dispostas a confirmar tudo isso judicialmente. Então, se outras pessoas falaram que ouviram do próprio Haluka a confissão dessas práticas, desses atos, a situação não pode ser imputada ao Gin. Nesse ponto também é importante destacar que as partes foram comunicadas da não aceitação do acordo, dos motivos e do pedido de não publicização da situação na internet, que fossem buscar as autoridades policial e judicial competentes para resolver situações, para resolver as questões que elas entendem que ainda estavam pendentes. Mas elas foram cientificadas que caso publicassem vídeos e que caso nesse vídeo fosse cometida a prática de crimes, tal qual foi, que o cliente, o Gin, teria sim o direito e o dever de representar criminalmente contra elas, assim como será feito, seja pela prática dos crimes contra a honra, de calúnia, injúria e difamação, dependendo do destino dos boletins de ocorrência lavrados pela Carol de denunciação caluniosa, e também pela prática de 2 crimes mais graves, que são os crimes de extorsão e de invasão de dispositivo. O crime de extorsão, porque como foi relatado, foram sistematicamente difamando ele, ao ponto que ele estivesse sozinho, para registrar em boletins de ocorrência, para pedir que ele assuma responsabilidade por situações que não são responsabilidade dele, tudo com o objetivo de produzir conteúdo e gerar adicência, gerar indenização. Então essa prática criminosa constitui o delito de extorsão. Assim como o delito de invasão de dispositivo é muito nítido, porque existem dezenas de fotos privadas do celular do Gin. E para comprovar as alegações do influenciador, além dos prints na ordem correta, além dos áudios, material todo que vai ser verificado, também foi produzido um laudo através de um sonoplasta ou de um parecer técnico, especificamente sobre aquele áudio que reporta a situação de assédio sexual. E a conclusão do perito, a conclusão do laudo técnico, é no sentido de que aquele áudio também foi modificado, aquele áudio também apresenta alterações. Então a conclusão a que se chega com isso é que nunca se deve aceitar uma narrativa de um único lado sem ouvir o outro. Nunca se deve comentar sobre algo sem produzir provas quanto a isso, sem verificar a validade das provas em relação a isso. E o mais importante, nunca se deve discutir esse tipo de situação em um canal do YouTube, que esse tipo de situação deve ser discutida e apresentada perante as autoridades policiais competentes. A questão nunca foi fazer justiça com as próprias mãos, né, Haluka? A questão sempre foi você tentando limpar sua imagem na internet sem pedir desculpa por nada que você fez. E você vai ficar tentando e vai passar 5 anos e você vai continuar ainda do mesmo jeito. Então vocês podem piar à vontade. Tudo que eu tinha pra falar eu já falei. Vamos continuar? Como é que chamam isso mesmo? Ah, é. Jogada de mestre.